Vamos falar sobre a bateria. Para quem não sabe, a bateria é um instrumento de coração, é aquele instrumento que eu estudei ao longo de toda a minha vida. E a partir dessa semana eu vou trazer, pelo menos uma vez por mês, um conteúdo sobre instrumentos musicais. Para a gente conhecer a origem do instrumento, como ele surgiu, quem são os grandes nomes, os grandes músicos que tocam esses instrumentos. E para começar, nesse mês de fevereiro, eu trouxe aquele que é o meu instrumento preferido, a bateria. Vão estar aparecendo aí a bateria, coloquei em inglês também, the drums, né? Acho que é importante a gente saber o nome original do instrumento. Vamos lá, a bateria não é apenas um instrumento, por isso que ela é bem grandona, né? São vários. A bateria permite que um único músico toque vários instrumentos de percussão ao mesmo tempo, usando baquetas e pedais. Então, essa varetinha aqui, esse pauzinho que o baterista usa, não chamem de varetinha nem de pauzinho, tem um nome, são as baquetas, ok? Em inglês nós chamamos de stick, e é o que nós utilizamos para tocar a bateria. A bateria padrão possui caixa, bumbo, chimbal, tom-tons e pratos. Outros instrumentos como blocos sonoros também podem ser acrescentados às baterias, né? Esse instrumento, pessoal, ele é muito utilizado no jazz, no rock e em todo o repertório da música popular. Lembrando que o primeiro estilo musical a utilizar a bateria foi o jazz, ok? Hoje em dia, a gente observa a presença dela também na música sertaneja, na música pop, em todos os estilos musicais, até mesmo orquestras utilizam a bateria. Mas não é tão comum, né? Normalmente, as orquestras tendem a usar instrumentos de percussão individuais, onde cada percussionista toca um instrumento. Nos tambores nós temos o bumbo como o tambor mais grave, né? Aquele que fica no chão da bateria, que ele precisa ser tocado com o pé direito, no caso o pedal, tá? Os demais tambores a gente toca com as baquetas, que são caixa, tom e surdo. Por cada uma bateria pode ter dois bumbos? Pode ter dois bumbos. Uma bateria pode ter 2, 3, 4 tons? Pode ter também. Aí vai depender de cada baterista. Cada baterista vai montar o seu set conforme a sua necessidade, tá bom? Então, bumbo, caixa, tom e surdo. Quais são os pratos? Vamos lá. Nós temos o chimbal, que ele é tocado com o pé. Nós temos aqui a máquina de chimbal, ou pedal de chimbal, né? Ele imita aquele pratinho, sabe, aquele macaquinho que a gente vê nos desenhos, tem até alguns brinquedinhos batendo no pratinho. O chimbal ele tem essa função de imitar o prata 2, por isso que a gente toca ele com o pé, no caso o pé esquerdo, tá? Ele pode ser tocado com a baqueta também. Nós temos o prato de ataque, aqui está o prato de ataque de 14 polegadas, que é um prato de ataque menor. Por que prato de ataque? Porque a gente usa para concluir as ideias rítmicas, né? Então o baterista está tocando, aí ele faz uma virada, ele finaliza no prato de ataque, né? A gente pode chamar ele de crash também. E na mesma bateria podem ter vários pratos de ataque. Vai mudar o tamanho do prato, né? Consequentemente o som. Os pratos menores terão sonoridades mais agudas e os pratos maiores sonoridades mais graves. De condução, que é um prato que o baterista ele vai usar com mais constância, né? Ele vai conduzir a música. No jazz, famoso din 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 é feito no prato de condução, tá? E normalmente ele tem 20 polegadas. Vamos lá, vamos repetir o nome dos pratos: chimbal, prato de ataque, prato de condução e prato de ataque. Prato de ataque a gente pode chamar também de crash e o prato de condução podemos chamar de ride, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui nos nossos slides. Agora eu separei para vocês um trechinho, vou pôr só um pedacinho para vocês terem um gostinho, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo de um grande baterista, né? Que adianta a gente conhecer o instrumento se a gente não conhece aqueles que o tocam, né? Aqueles que fazem o instrumento brilhar, que são os músicos. E eu separei um trechinho de uma música interpretada pelo Gene Krupa, sim, um dos grandes bateristas do jazz. E o Gene Krupa ele tinha uma característica muito própria de tocar bateria. Ele tocava fazendo bastante movimento com os braços, então uma performance com muita paixão, com muito entusiasmo. Então o baterista é importante para a gente conhecer. Vamos lá? Everybody knows sing, sing, sing. Everybody knows sing, sing, sing. Do it.
pode ir na descrição e assistir o vídeo inteiro, tenho certeza que você vai amar. Vamos lá, mas afinal, Procadu, quando a bateria foi inventada? Até o final do século XIX, todos os instrumentos de percussão eram tocados separadamente, né? Então tinha os grupos musicais, as orquestras, né, as bandas. Como eles faziam? Cada músico tocava um instrumento de percussão. Então tinha um músico apenas para tocar a caixa, um outro músico apenas para tocar o surdo, um outro músico para tocar os pratos, né? Então era assim que funcionava. As orquestras tinham muitos percussionistas, o que gerou a falta de espaço em muitos teatros. Então existiam teatros, casas de apresentações que eram menores, então aquele número volumoso, né, de percussionistas não permitia que a orquestra se apresentasse. Então eles começaram a reduzir o número de percussionistas, de modo que o mesmo percussionista, ele juntava ali alguns instrumentos de percussão para que ele sozinho pudesse tocar, né? Então assim foi surgindo um conceito, uma ideia do que viria a ser a bateria. Porém, a bateria só surge dessa forma que nós conhecemos, com esse formato, com essa aparência, a partir dessa invenção que vocês estão vendo na tela, a partir da invenção do pedal de bumbo, né? Então esse pedal, ele faz com que a bateria surja assim como ela é. E ele foi inventado por quê? Em 1909, William F. Ludwig, ele inicia ali o processo de invenção do pedal de bumbo, ou Tool Operated Bass Drum Pedal, né? Esse pedal ele passa a ser comercializado a partir de 1910, facilitando o uso da bateria e reduzindo o número de percussionistas. Então, eu acredito que a gente pode determinar esse ano de 1910 como o ano, de fato, da invenção da bateria. Foi um sucesso imediato, né? E foi comercializado em larga escala nos anos seguintes, né? Inclusive, além do pedal, ele criou a sua fábrica de bateria, a fábrica Ludwig, que faz bateria, fabrica baterias até os dias de hoje, né? Inclusive é uma bateria muito boa, de muita qualidade. Se um dia você for numa loja de instrumento, pergunta lá para o vendedor se ele tem bateria Ludwig, com certeza ele vai ter. E olha só quem usava uma bateria Ludwig. Ringo Starr, sim, o baterista dos Beatles. Ele era grande fã das baterias Ludwig. Legal? Você se inscrever no canal, ativar as notificações. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Desejo você muita saúde e paz, sabedoria e empatia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.